No vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar um bolo sem farinha e sem manteiga. Vem comigo aprender a preparar esse delicioso bolo de coco na travessa, também conhecido como cocada de forno. Mas assista o vídeo até o final, porque tem uma dica incrível que vocês não podem perder. E nós vamos começar a nossa receita untando a nossa forma. Eu estou utilizando esse refratário de vidro, mas vocês podem perfeitamente utilizar uma forma de alumínio normal que vocês tenham em casa. Vocês apenas precisarão untá-la com manteiga e em seguida polvilhar ela com maisena. Esse meu refratário tem 18 por 25. E se você que está assistindo esse vídeo agora ainda não for um inscrito aqui do canal, se inscreva. Ative também as notificações e fique por dentro de receitas deliciosas e dicas incríveis. E aqui vai uma dica. Se vocês, assim como eu, estiverem utilizando um refratário de vidro, coloque uma madeira embaixo para que você possa dar leves batidinhas e retirar o excesso de amido. Dessa forma, você não correrá o risco do seu refratário quebrar. Quando você terminar de untar e enfarinhar a sua forma ou seu refratário, reserve ele até o momento de ser utilizado e vamos iniciar a nossa receita. E, gente, eu comprei 2 cocos grandes, retirei a água deles, retirei eles da casca e em seguida retirei aquela casquinha preta, porque eu queria utilizar coco fresco para essa receita. Porém, vocês podem sim utilizar o coco em flocos seco. Mas aqui vai uma dica muito importante para que você tenha um bolo úmido e bem saboroso. Deixe o seu coco ralado seco de molho no leite de coco por 30 minutos antes de realizar o preparo da sua receita. Agora, se assim como eu você estiver utilizando o coco fresco, você deverá ralar ele no ralo médio. Vocês puderam observar que esse é um ralador de 3 lados. De um lado é um ralo fino, aonde eu estou ralando o coco é um ralo médio e atrás é um ralo mais grosso. Para que você tenha uma receita perfeita, rale o seu coco no ralador médio, ok? Quando seu coco ficar bem pequenininho e você não conseguir mais ralar ele, separe esses pedacinhos, pois você poderá utilizar para frente em outra receita. Agora olha como o coco fica bem bonito ralando ele da forma que eu acabei de orientar a vocês. Depois de ralar o seu coco, reserve-o até o momento de utilizar. Agora eu vou mostrar bem de pertinho como o meu coco ralado em flocos caseiro ficou. E como eu já comentei para vocês, para essa receita eu selecionei o coco fresco. Ralei metade dele e a outra metade eu deixei aqui, ó. Agora vamos pesar esse coco e ver quanto que deu? Gente, eu não sei se todos sabem, mas eu decidi mostrar aqui no vídeo. Essa é uma daquelas balanças bem comuns e ela foi super barata, apenas R$ 14,99. E ela é bem simples de usar, ela tem o botão de liga e desliga, ela tem o botão de modo, onde você consegue pesar ela em gramas, que é o sistema de pesagem do Brasil, e também tem a Libra, que é o sistema de pesagem americano. Além disso, ela tem o botão Tara. Isso significa o quê? Você vai ter um refratário, você vai colocar o refratário, ou seja lá o recipiente que for na balança, e vai apertar o Tara. Ele irá zerar a balança e você poderá ter a medida daquilo que você está pesando de forma perfeita, sem nenhum erro. Outra coisa, eu prefiro utilizar o coco in natura porque ele acaba pesando mais do que o coco em flocos. Por exemplo, essa quantidade de coco que vocês me viram ralar me rendeu 210 gramas de coco ralado. E ainda sobrou todo aquele coco que vocês viram. Agora que eu já expliquei essa parte do vídeo, vamos ao preparo da nossa receita. Para isso, coloque 3 ovos em um refratário. E para que você não corra o risco de perder a sua receita nessa etapa, quebre os ovos um a um em um recipiente e depois transfira para o recipiente onde você irá preparar a massa do seu bolo. Agora, para que a sua receita não tenha aquele cheiro enjoado de ovo, adicione aos seus ovos 10 gotinhas de essência de baunilha. Eu estou utilizando a baunilha branca, mas você pode utilizar a da sua preferência, ok? Depois de adicionar a baunilha, você irá bater bem os seus ovos até que seja agregada de forma uniforme as gemas e as claras. Quando isso acontecer, será a hora de acrescentar na sua receita o leite condensado. E não esqueça, sua participação é muito importante para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Por isso, já deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Apesar dessas ações não custarem nadinha para vocês, elas irão nos ajudar muito e eu preciso demais dessa sua colaboração. Acrescente o leite condensado aos seus ovos já batidos e bata bem esses 2 ingredientes até agregá-los de forma uniforme.
Quando você observar que o leite condensado e os ovos foram totalmente misturados, será a hora de acrescentar o leite de coco. Após acrescentar o leite de coco, você deverá seguir exatamente o mesmo processo que você fez ao adicionar o leite condensado. Você irá acrescentar o leite de coco e irá mexer bem esses ingredientes. Só que para a adição do leite de coco eu tenho mais uma dica para vocês. Antes de acrescentá-lo à sua receita, você deverá sacudir bem a garrafinha do leite de coco. Assim o líquido ali dentro irá se misturar. Somente depois de fazer isso é que você irá acrescentá-lo na sua receita. E depois que o leite de coco for totalmente incorporado à sua receita, será a hora de entrar com o amido de milho. E aqui eu tenho mais duas dicas importantíssimas. Não pule essa parte do vídeo, ok? O amido de milho você pode adicionar em 2 tempos diferentes. O primeiro é assim que você incorpora o leite condensado aos ovos e o segundo é nesse momento em que eu adicionei. E qual a diferença entre eles? A diferença é que quando você adiciona o amido aos ovos com leite condensado, o amido irá se misturar muito mais rápido e não irá empelotar. Já depois que você adiciona o leite de coco, você está trazendo mais umidade para essa receita. Então, a probabilidade do seu amido empelotar será muito maior, como aconteceu comigo aqui, olha. Então, o que eu farei para que esse amido não fique empelotado na minha massa? Eu irei passar ele por uma peneira e irei desmanchar essas pelotinhas na própria massa. E, gente, eu estou fazendo questão de mostrar para vocês essa parte do processo aqui porque eu já vi algumas receitas parecidas com essa na internet. E nelas, a pessoa mostra que você deve misturar primeiro o coco e, por último, o amido de milho. Só que o que acontece com isso? Você não consegue ver que o amido empelotou. Então, na hora que seu bolo estiver pronto, quando você cortar, você poderá encontrar bolinhas de maisena na massa do seu bolo. Para desmanchar essas bolinhas é muito fácil. Então aqui eu optei por colocar o amido de milho depois que eu havia adicionado o leite de coco, para que eu pudesse mostrar para vocês como desmanchar essas bolinhas. Isso é bem fácil. Depois de misturar todos aqueles ingredientes iniciais que eu citei, vocês pegarão o refratário onde está o coco ralado e irão passar esse líquido por uma peneira. Como vocês podem observar aqui, todo o amido praticamente está empelotado. Então vou deixar a peneira apoiada dentro da parte líquida da minha receita e irei desfazer essas bolinhas de maisena até que elas se misturem com a parte líquida. Em seguida eu irei retirar a peneira e irei misturar muito bem a parte líquida ao coco. Feito isso, a sua massa estará quase finalizada. Porém, como eu queria incrementar o meu bolo, eu decidi adicionar à minha receita um maracujá. Só que antes de passar a dica do maracujá, eu vou explicar como vocês devem abri-lo. Coloque-o em uma tábua e corte apenas a parte de cima dele. Assim, toda a polpa se manterá dentro da casca e você não terá perda nenhuma. Já se você cortar a casca no meio, você perderá uma quantidade significativa da polpa do maracujá. Mas aí você não precisa descartar e jogar fora. Você pegará a tábua e irá empurrar essa polpa para o processador. E a adição do maracujá é bem fácil e simples de ser realizada. Você pode bater o seu maracujá no liquidificador até triturar bem os caroços dele, ou você pode passar o seu maracujá pelo processador como eu estou fazendo aqui. O processador não irá triturar as sementes do maracujá, mas fará com que a polpa se desprenda delas. Então você terá a polpa do maracujá sem nenhuma semente. Para fazer isso no liquidificador, caso você não tenha um processador, você pode utilizar a função pulsar do seu liquidificador e ficar ligando e desligando, até que você consiga observar que toda a polpa do maracujá se desprendeu das sementes. E aqui é possível vocês observarem que as sementes do meu maracujá não trituraram, elas estão inteiras. Então o que eu farei nesse momento? Eu irei passar a minha polpa de maracujá por uma peneira, assim eu irei separar a parte líquida da parte sólida. E gente, apenas para esclarecer um ponto para vocês. A parte do maracujá é totalmente opcional. Eu sei que algumas pessoas não suportam essa fruta. Se você for uma dessas pessoas, você seguirá com essa receita até o momento em que você adiciona e dissolve as pelotinhas de amido de milho. Depois você irá pular toda essa parte do maracujá
e seguirá com a receita da forma que já já eu irei explicar para vocês. Gente, estamos nos aproximando do final da nossa receita. Por isso eu não posso deixar de pedir que você se inscreva aqui no canal caso ainda não tenha se inscrito. Ative também as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Dessa forma, você contribui para que a gente continue trazendo receitas deliciosas como essa aqui. Depois de passar o seu maracujá pela peneira, é assim que ele ficará. Aqui eu tenho apenas a polpa do meu maracujá. E aí, a próxima dica é que é importante. Se vocês forem utilizar o maracujá assim como eu, vocês irão misturar o fermento na polpa do maracujá. E em seguida, após diluir o fermento na polpa de maracujá, vocês irão transferir esses ingredientes para o refratário onde está a nossa massa. E irão mexer muito bem, mas de forma delicada, até que o maracujá com o fermento seja agregado à massa. Só que vamos supor que você não goste de maracujá. Como você deverá fazer a adição do fermento? Você irá utilizar uma peneira e irá peneirar o seu fermento. Por quê? Porque assim ele será pulverizado sobre a sua receita e na hora de misturá-lo à sua massa, ele não correrá o risco de empelotar. Já se você jogar a colher diretamente, pode ter certeza que o seu fermento irá empelotar. Depois de incorporar o fermento à sua massa, será hora de levá-la para assar. Acomode a sua massa na forma que untamos e enfarinhamos com amido. Em seguida, leve o seu bolo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos, ou até que ele fique pronto e bem douradinho. E aí, gente, o que vocês acharam dessa receita? Me conte nos comentários. Aproveite para me contar também qual o seu bolo favorito. Depois que o seu bolo ficar todo sequinho, a tonalidade dele dependerá da forma que você prefere. Eu sempre gosto de um bolo mais dourado, por isso que o meu está bem douradinho. Se você preferir um bolo bem mais claro, não tenha problema, faça o teste do palito. Se ele sair seco, é só retirar a sua receita do forno e aproveitá-la ao máximo. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!